Ela assume em março o desafio de ser a primeira mulher a comandar a Associação Comercial e Industrial em Bauru em 2015, a CIB, uma organização, como em muitos segmentos da indústria e do comércio do país, lideradas basicamente por homens. Mas para falar sobre relações de vida e sua trajetória, está conosco no estúdio da TV Câmara, Patrícia Aparecida Rossi. Uma pergunta do programa. Como muitas famílias das árvores genealógicas do mundo e por tradições, qual o sobrenome que não está no seu nome? O da minha mãe, Valério. Você nasceu onde aqui em Bauru ou conviveu a sua infância onde? Eu nasci na Bernardino de Campos, no quarteirão 13, vivi minha infância todinha lá. Qual a memória afetiva que você tem da sua infância? Se você parar agora e olhar para o seu horizonte de consciente, aquela imagem que vem logo à sua cabeça. Meus avós, os avós paternos. A minha avó é Antonieta e o meu avô Chico. E o meu avô Valério também, que foi uma pessoa fantástica, me traz recordações maravilhosas. Eu lembro muito da casa dos meus avós, de brincar no fundo do quintal da minha casa e da casa deles também. Subindo no pé de manga, chupando cana, chupando laranja, comendo manga, mamão, que era o que a gente tinha em fartura em casa, com muita fartura. Já para fazer esse recorte no tempo, e que tal a avó Patrícia? Ela o será ou está sendo mais benevolente que os avós o foram? Eu estou me esforçando muito para deixar para minha neta, para Alice, as mesmas lembranças que eu tenho dos meus avós. É assim, porque meus avós, eles sempre representaram muito amor, muita segurança, muito cuidado, muito zelo, muita proteção. Eu estou me esforçando muito para que isso aconteça também. Avós são para proteger ou para bajular, ou as duas coisas? Olha, o exemplo que eu tenho de avós são educadores, primeiramente, porque eles foram extremamente educadores, sempre. E muito amorosos também, então, educador e amorosos. E tem o sentimento de que você está vivendo, por isso que eu estou explorando ele talvez com mais ênfase, de ser mãe novamente ou não tem nada a ver isso? Muito melhor, não tem comparativo. Eu digo que ser mãe é bom, ser avó supera todas as expectativas, é maravilhoso. Ser avó é a coisa melhor que pode existir. A Patrícia Rossi, ela é uma mãe mais benevolente ou menos benevolente que a dona Clarice? Ou foi com você? Eu sou mais enérgica, eu acredito. Eu acredito que eu sou bem mais enérgica. Você viveu o tempo da questão da economia, não necessariamente de subsistência, mas onde os quintais, você fala da manga, eram cheios de frutas? Sim, com certeza. Na minha casa, nós tínhamos tudo no fundo do quintal da minha casa. Tinha abacate, tinha maçã, tinha pera, tinha banana, tinha laranja, tinha limão, cana, tudo que você precisava, horta, tinha couve, tinha alface, tinha tomate. Era tudo maravilhoso. Você tinha tudo de uma maneira muito simples. Quero comer um abacate. Você pegava um abacate. Você queria comer uma manga, você pegava uma manga. Era tudo muito fácil, eu acredito. A Alice pode viver num período, num tempo, assim como a Carol, aqui para homenagear a filha, em que ir a um pé de alguma coisa, de uma fruta ou de uma leguminosa, uma verdura, pode significar ter que visitar um local, um absurdo, ou ir na gôndola do mercado. Como você vê essa questão dos tempos, basicamente, em apenas uma geração, se for considerar pai, mãe, avó e filha? Assim, é tudo muito difícil para eles, né? Porque eu vejo assim que tem pessoas que não sabem de onde sai o tomate. Acha que sai do supermercado. Né? A gente vive essa situação. Que brota da almoxarifada. Exatamente, num período muito curto. É até engraçado falar isso, né? No caso da Alice, ela é bastante privilegiada, porque ela tem acesso a esse tipo de coisa. Então, para ela, é um privilégio. Mas hoje em dia isso está se tornando bastante restrito. Cada dia mais, à medida que a gente vai evoluindo na tecnologia, vai evoluindo o mundo evolui, isso se torna cada vez mais restrito.
né? Isso que eu vejo. Mexer mais um pouquinho no papel de mãe e de filha. E se os filhos não têm muitas relações dessa questão de consumo, de produção, de onde vem, estão muito mais voltados à questão do mundo tecnológico, sim, que se auto-explicam pelos bits já na ponta das relações humanas, o que te preocupa como mãe em relação a esse universo? Que ele pode ser superficial ou não, enfim. Olha, eu parto do princípio que a educação dentro de casa é onde estreita os relacionamentos futuros. Se você tem um relacionamento bem estruturado dentro da sua casa, é um relacionamento amoroso, é um relacionamento próximo, onde você senta, você conversa, você tenta fazer todas as refeições juntos, o mundo se torna uma coisa melhor. Você leva o que você tem dentro da sua casa para fora da sua casa. Hoje é fato que as relações elas estão se tornando cada vez mais superficiais por conta da própria tecnologia. Hoje é muito natural você chegar num restaurante para jantar, você vê uma família reunida, todas as pessoas ali com seus celulares, conversando no WhatsApp com pessoas que não estão ali presentes, vendo vídeo e não interagindo com as pessoas que estão na mesa. Isso está se tornando cada vez mais natural, mais comum. E você percebe que à medida que a gente vai evoluindo, a gente vai perdendo aquele contato que você tinha de sentar na frente da sua casa, de você conversar com o seu vizinho, de você procurar saber como é que estão as coisas ao seu redor, ou até mesmo de fazer as refeições com seus filhos, com seu esposo. Você também viveu a experiência das cadeiras ao final de com tarde na rua? Com certeza, não resta a menor dúvida. A diversão que nós tínhamos anteriormente, na minha infância, era chegar no finalzinho da tarde, eu falo isso por volta das 5 horas, 5h30, que era muito comum pai, a mãe tomar banho, dar banho nos filhos, depois sentar em frente de casa nas cadeiras de área para esperar o esposo chegar. Né? E isso você conversava com o vizinho, ou isso você conversava com outro vizinho, isso você jogava bola, um betsy, cabra cega, esconde-esconde, você não vê isso. Tem crianças que não sabem o que é fazer isso. Eu vivi isso, sim. Segundo a psicoterapeuta Marilene Kron, em mais de um livro, o que ela chama de mitos familiares, a gente faz repetições de comportamentos ao longo da vida. Vou citar um exemplo para você poder ver se algum encaixa com o seu. Como sentar o patriarca da família ponta da mesa todos os domingos para almoçar, ou ter horário para reunir todo mundo para almoçar. Você tem alguma repetição dessas tradições? Com certeza. Meu esposo ainda, ele é o patriarca, ele ainda senta na ponta da mesa. Nós nos reunimos para fazer todas as refeições juntas, tanto no almoço como no jantar. Isso não acontece durante a semana porque cada um tem um horário diferente, né? Eles são adultos, eles trabalham, estudam, têm sua vida secular, mas todos os dias que é possível isso acontecer, nós nos reunimos para jantar. Já vou fazer um recorte para a questão da sua função institucional, tá? A CIB, como eu disse, a partir de março de 2015 que você está assumindo. Na área de alimentos, na região onde nós estamos gravando aqui, cravado no centro da cidade, no prédio do Legislativo, tem uma série de opções para a questão de alimentação. As pessoas, em geral, principalmente que trabalham no comércio, não têm, por força da questão da jornada, o teu privilégio de poder ir em casa almoçar. O que você considera almoçar fora em Bauru? Você almoçaria? Você acha que tem opções suficientes para isso? Olha, tem muitas opções. Você tem vários locais onde você pode ir, você vai ser bem recepcionado, você tem uma comida extremamente saudável, extremamente gostosa, um atendimento primoroso. Você tem muitos locais aqui em Bauru que você pode vir no almoço de domingo, durante a semana, durante a noite, para um jantar. Você está bem assistido, sim, nesse aspecto. Você terminou teu colegial no SESI e depois passou por algumas cidades, como Presidente Prudente e Piracicaba. O que a jovem Patrícia foi fazer por esses locais à época? Olha, em Prudente eu fui trabalhar como promotora de vendas pela Laticínio Poços de Calda, Danone. Eu trabalhei bastante tempo nessa área, eu trabalhei 14 anos na área de promoção. Né? Em Piracicaba eu já fui trabalhar pela Listel, como consultora de vendas, que eu trabalhei também durante quase 6 anos.
Aí depois de lá eu voltei para Bauru para trabalhar no Bradesco, que eu trabalhei 3 anos também no Bradesco. O que foi mais difícil, Patrícia? Lidar com a menina tímida da Bernardino de Campos, aqui da Vila Falcão, que comia manga no pé, ou lidar com o jeito machista que está arraigado com nossas relações com a mulher alta, jovem, que estava correndo a vida lá fora, ainda mais na função de promotora de vendas, onde o relacionamento pode eventualmente ser muito confundido nessas relações profissionais? Olha, nesse aspecto eu nunca tive problema, nunca tive. Apesar de eu ter sido uma pessoa extremamente tímida, eu sempre tive uma postura e sempre trabalhei no meio de homens e consegui ter um respeito muito grande por eles. Eu sempre trabalhei dentro dessa área de uma maneira muito tranquila, né? As pessoas não me viam como sendo uma mulher, eles me viam como sendo uma profissional extremamente qualificada para trabalhar naquela área. Então eu sempre fui muito respeitada dentro da área profissional. E isso sempre me deu muita tranquilidade. Então eu sempre procurei ser muito discreta, né? Até mesmo por ser bastante alta, né? Então eu sempre procurei manter a discrição, sempre na forma de se colocar, sempre na forma de se vestir, até mesmo na forma de lidar com os outros profissionais. Então nesse aspecto eu nunca tive problema. Sempre trabalhei com homens, então para mim sempre foi muito natural. Eu sempre participei de reuniões assim, que até em muitos aspectos eu nunca percebia isso. Algumas vezes alguma pessoa me comentava isso. Nossa, mas tem 15 homens na sala, só você de mulher? Nossa, é verdade, eu não reparei. Então era natural isso. Para conversar com as meninas e as mulheres aprendizes dessas relações humanas lá fora, certamente isso te deu muita bagagem, a relação com o mundo exterior e o mundo de vendas, além do jogo de cintura, da vocação e do talento, de convencer no bom sentido a se comprar, enfim, rodar um produto. Você estava representando algumas marcas no meio do caminho. O que você diria para a moça que está começando agora e está tentando adquirir experiência? Primeira coisa é se profissionalizar, estar sempre buscando a profissionalização. A profissionalização ela não começa a partir do momento e nem finaliza a partir do momento que você terminou um colegial, ou você fez uma faculdade, ou você fez uma pós-graduação. Acho que a profissionalização ela vai continuar ao longo da sua carreira a partir do momento que você ainda estiver no mercado de trabalho. Enquanto você estiver no mercado de trabalho, você tem que estar se profissionalizando, você tem que estar buscando novas alternativas, você tem que estar se reinventando, né? Ter muito conhecimento das suas limitações, quem ela é, quais as limitações que ela tem, quais os receios, os medos, né? Isso é extremamente importante para que ela consiga buscar alternativas para aquilo que ela considera o ponto fraco. Isso é muito importante. Como toda linguagem específica e de comunicação, você tem na produção audiovisual um desafio de tentar conversar com leigos, que são os clientes que estão do lado de lá, e aí, até dividindo com você uma relação de jornalismo aqui, conversando com os colegas da área, nessa relação cliente, comunicação e produção, é muito comum você encontrar, não por nada, o sujeito que está do outro lado, o cliente, não conhece esse mercado, não sabe, não entende a linguagem de marketing, de associar o seu produto, e ele tem uma ideia, às vezes mirabolante, na cabeça dele. A dificuldade é de comunicação, de querer entender o que o cliente quer daquele produto dele e depois adaptar isso à melhor linguagem audiovisual? Também, né? Também. Tem um lema que eu adotei já faz algum tempo, que diz o seguinte: o cliente é a melhor pessoa para dizer e entender do produto dele. Ninguém entende mais do produto do que o próprio cliente. Agora, como nós vamos passar isso para o consumidor, quem entende sou eu, vamos assim dizer, porque eu entendo do meu produto. Então, tem muitos momentos que alguns clientes chegam para mim e falam: Patrícia, eu gostaria de fazer isso, 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 isso. E aí a gente senta para conversar. E na nossa conversa a gente aborda algumas questões. Qual que é o seu propósito com isso? Qual que é o objetivo que você pretende
atingir? Quem são os clientes que você pretende atender? Quem que é o público que você quer trazer para a sua loja? Quando a gente começa a abordar essas questões, o cliente começa a perceber que aquilo que ele tinha projetado para o produto dele, talvez não seja ideal. Não seja adequado. Né? Então aí a gente começa a parte do princípio que a gente tenta adequar o projeto inicial que o cliente nos passou para o que seria mais adequado para o produto dele. Deixa eu te colocar em apuros, mas no bom sentido, com uma boa provocação. Eu tenho um pet shop, aí eu chego para você e falo, não, mas eu quero que a minha cachorrinha Lulu, com todo respeito a todas as Lulus, é claro, para não ser criticado pelas protetoras de animais, que ela vá de vestidinho amarelo lá na frente das câmeras para você fazer o uau-uau lá com a propaganda e colocar o nome e o telefone. E aí, o que você me diz? Dentro do possível a gente vai fazer isso sim, né? Porque nós temos uma comunicação, o bauruense, assim como o interior, ele é um pouco bairrista, né? Ele acaba por pensar que ele entende de tudo na realidade. E a gente sabe que a gente não entende de tudo. Então, eu acho que aí vai uma boa conversa. O que a gente não pode é expor o cliente, o produto e, nesse caso, a Luluzinha dele também. Né? Então, a gente tem que ter muito cuidado, a gente tem que ter muito zelo. A gente tem que agradar o cliente, mas a gente tem que ter a preocupação com o produto dele, de que forma que ele vai ser visto lá fora, para depois ele não fazer um papel inadequado. Né? Eu contei para você antes de gravar, e eu nunca contei aqui no ar, mas vou usar até para poder descontrair, quebrar um pouco o gelo. Com 1,90 de altura, com 16 anos eu tinha 1,82 e tinha 50 e alguns quilos só. Agora eu tenho 1,90, mas eu cheguei a ter 69 quilos. Ou seja, os meus apelidos eram taquara, pernilongo, girafa e todos aqueles derivados de um menino alto, magro e subnutrido. Você sofreu bullying com a questão da altura? Muito. Não só pela altura, pelo peso, pelo meu cabelo, pelos meus dentes. É o que a gente chama de um pouquinho dentuça. Eu era extremamente dentuça, como se fala até hoje, né? Meu cabelo era extremamente encaracolado, muito cabelo. Eu pesava 49 quilos. Eu com 16 anos eu tinha, vamos dizer, quase que quase 1,70 m, vamos colocar aí. Eu pesava 49 quilos. Era extremamente magra. Eu tive diversos apelidos. Era chamada de Olivia Palito, Pau de Cutucar Estrela, Siriema, Olivia Palito, Bozó. Bozó era o pior de todos. Você soube lidar com eles à época? Ou você... Olha, não, eu sofri bastante. Que nem eu falo muito que a quinta e a sexta série eu finalizei dentro do banheiro do colégio. Não porque gosta, né? era muito triste, hora de recreio, era muito triste. Isso te causa muitos traumas. Se você não tiver uma estrutura familiar muito legal, se você não se sentir uma pessoa muito amada dentro da sua casa, isso te causa problemas psicológicos muito fortes. Estão falando, lógico, de maneira bem humorada aqui como adultos, mas é para tocar no ponto que você já começou. Isso é muito sério. Que é muito séria a questão do bullying na escola, para as gestoras de educação prestarem atenção nessas relações. Correto. É verdade. É porque isso vai te tolhindo, né? Se você é uma pessoa criativa, determinadas colocações que você tem durante esse período, ele vai te inibindo, você vai se encolhendo. Se você é muito alto, você começa a andar um pouquinho mais arcado, porque você não quer mostrar sua altura. Se você é muito magra, você começa a usar roupas mais largas, porque você não quer mostrar seu peso, né? Se o seu sorriso incomoda as outras pessoas, você acaba não sorrindo. E aí você vai se tornando um ser humano totalmente tolhido. Então, isso é uma coisa muito séria, né? Como que a gente lida com essas situações? Eu sempre disse, e vou continuar dizendo, a família é o fator fundamental. Quando você é muito amado, muito acolhido dentro da sua casa, pelos seus pais, seus irmãos, seus tios, seus avós, o mundo externo, ele não te causa tanto malefício, ele não te causa tanto mal, né? Porque você é amado, você tem uma estrutura familiar.
legal, interessante. Eu tive isso, graças a Deus. Eu tenho uma família muito estruturada, nós falamos com muita naturalidade, eu te amo, para os nossos irmãos, para os meus irmãos. Então é muito fácil, eu falo com meu irmão, irmã, eu te amo. Irmão, eu te amo. Eu falo muito isso para o meu pai, eu falo isso para minha mãe, eu falo isso muito para os meus tios. A gente tem muita facilidade de expor o nosso sentimento. Então isso faz você se sentir uma pessoa segura. Quando você é amado, você é uma pessoa segura. E isso tem que acontecer primeiramente dentro da sua casa. Agora, quando isso não acontece dentro da sua casa, você não tem essa relação dentro do seu lar, dentro da sua casa, dentro da sua família, tudo que acontece externamente, ele vai te causar um mal tremendo. Porque você não tem estrutura, né? Você já não tem a estrutura dentro de casa, onde você tinha que ser acolhida. Aí você sai para o mundo. Você não tem a estrutura para o mundo, porque muitas vezes o mundo é cruel. Quando você está fora do padrão que é estabelecido, o mundo é muito cruel, né? E para a mulher ainda é pior, porque a mulher ela tem que ser alta, ela tem que ser magra, ela tem que ser bonita, ela tem que ser inteligente, ela tem que se vestir bem, tem que ser extremamente profissional. Então, a mulher, para ela, é muito difícil, né? Então, se ela não tiver um ambiente familiar legal, vai ser bem difícil para ela. Que tal a experiência de assumir depois de março de 2015 uma associação que envolve as questões de comércio, serviços, indústria, que são os segmentos que acabam, cada um em sua parcela, sustentando a atividade econômica da cidade? É extremamente desafiador, a palavra é essa, porque ao longo desses 83 e agora futuramente 84 anos, a CIB ela vem sendo administrada de uma forma muito competente, né? Cada presidente que passou pela associação comercial, ele deixou a sua marca, e de maneira muito positiva, né? Então, independente de ser uma mulher ou de ser um homem que está assumindo a gestão, é difícil pelo histórico da própria associação, pelo histórico de quem presidiu anteriormente a associação comercial. Então, é extremamente desafiador, porque você se torna responsável por se tornar um grande articulador em todas as áreas que fomentam a economia local, na área da indústria, na área do comércio, na área do empresariado. Então, é extremamente desafiador. O que você pensa sobre o calçadão como empresária ou como já próxima representante de classe dessas relações? Tem a questão simbólica em relação a esse espaço público, a relação futura com projetos que ainda não saíram da gaveta, como a utilização e a possível ou potencial inclusão física mesmo, para se juntar, associar a praça, a própria sede da estação, para revitalizar aquele espaço. Por outro lado, ainda é, segundo a última modelagem do transporte coletivo recentíssima da cidade, o lugar de maior transbordo de embarque e desembarque, mais de 65% do número de passageiros do município, que gera um fluxo gigantesco de pessoas. E muita gente, por razões de opção comercial, vão em outros espaços comerciais da cidade. Lógico, tem os shoppings, tem outros espaços, cada qual com sua atração. O que você pensa sobre o calçadão? Olha, o calçadão, ao meu parecer, ele ainda o calçadão ele é simbólico, ele é extremamente importante para a cidade. A economia local ainda é fomentada ali. É natural que a cidade cresceu e é natural que exista outros pontos de comércio. Acho isso extremamente saudável para todos. Mas o calçadão, ele economicamente, ele tem uma representatividade muito grande para a nossa economia. Eu vejo de forma muito positiva essa questão da revitalização da área central. É um projeto que todos estão trabalhando muito para que isso venha acontecer, porque isso vai ser um novo marco para a cidade, para Bauru, para o comércio, vai revitalizar, vai mudar a forma que as pessoas se comunicam com o próprio calçadão. Eu vejo de forma muito positiva. Ao meu ver, o calçadão é extremamente importante. Você é empresária, eu converso com empresários por força da atuação no jornal, na TV, enfim. E uma das questões mais recorrentes é a questão
que eu vou simplificar em capacitação. Mão de obra, você encontrar profissionais que, mesmo que não estejam treinados, estejam prontos para poder aprender, e se possível, lógico, saibam alguma questão daquele ofício em si, mas o perfil. Há muita dificuldade do empresário de encontrar perfis para poder preencher mesmo em vagas, no momento de dificuldade econômica, paradoxalmente talvez. É fato isso. Realmente nós temos uma dificuldade muito grande para a contratação de mão de obra. Mas eu tenho observado também que isso não é só aqui. Isso é uma questão nacional, isso é uma questão social, isso é também uma questão regional. Aqui nós temos tentado trabalhar de uma maneira que a gente consiga estar profissionalizando cada vez mais os nossos profissionais. Dentro das próprias empresas acontecem isso, né? As empresas hoje elas estão se mobilizando para estar cada vez mais capacitando os seus profissionais. Quando você vai fazer uma contratação, você percebe essa dificuldade, mas eu percebo também, eu vejo e eu vivencio isso a todo momento, que não só a Associação Comercial, a ACIB, mas como as demais entidades aqui que são atuantes, são bastante expressivas, tentam cada vez mais trazer cursos de capacitação, mas também, em contrapartida, há um desinteresse dos próprios profissionais de estar se capacitando. Tem esses dois pontos. O imediatismo dos jovens, se a gente puder comparar as nossas gerações, é algo que pode criar esse desarranjo na relação profissional, do trabalho no mercado. Nós fomos treinados, no bom sentido, estimulados mais cedo a procurar espaços e se profissionalizar, que é uma dica que você acaba reforçando agora há pouco. E os jovens, segundo os dados do IBGE, ficam claros que eles estão, pelo menos aqueles que têm condições de estudar, por exemplo, de classe média, estão indo cada vez mais tarde para o chamado primeiro emprego. Há muito tempo já não é mais os 18 anos, Sim. Fica lá nos 25, Sim, 24 correto. anos. E quem não tem condição também não demonstra, aí conversando com professores, tanta vontade de estar com uma ocupação. Essas questões geram ou agravam essa dificuldade para vocês? Com certeza. Nós temos aí dois pontos a serem abordados. Na minha época, né, até interessante falar isso, a gente começava a trabalhar muito mais cedo. A gente era incentivado a ter uma vida profissional, começar muito mais cedo. E aí você começava a galgar novos desafios. Então, você chegava no patamar, você se preparava para você atingir novos e subindo cada vez mais um degrauzinho. O que acontece hoje? Antes era tudo mais difícil, né? Antes, para você cursar uma faculdade, você tinha que ter uma família com um pouco mais de posses, né? Porque não tinha-se essa facilidade de se cursar uma faculdade que nem você tem hoje. Hoje não cursa uma faculdade quem não quer, né? Porque isso tem uma facilidade muito grande. No passado, não. Você tinha que se empenhar muito, você tinha que trabalhar muito, você tinha que ter uma classe social um pouco mais elitizada para você cursar uma faculdade. Principalmente na área de engenharia, medicina, enfim. Hoje, e aí a gente falava o seguinte, os meus pais falavam assim, vocês vão ter o que eu não tive. E a gente, de contrapartida, deu para os nossos filhos o que nós não tivemos. Então, nós começamos a trabalhar mais cedo, então eles vão estudar mais, vão se preparar mais, para depois ir para o mercado de trabalho. E os nossos filhos também, eles estão vivendo a era da tecnologia, né? Ele tem toda a informação na ponta do dedo. O que você quiser receber de informação, num clique você recebe. Qualquer informação, você quer saber sobre a área médica, com um clique você sabe. Quer saber sobre culinária, um clique. Quer saber sobre doenças raras, sobre tudo, né? A informação está aí, só não tem acesso a ela quem não quer. Só que isso também fez com que as pessoas elas se tornassem um pouco mais imediatistas. Então, eles fazem uma faculdade, eles têm as informações e eles não querem galgar o degrauzinho. Então, eles estão preparados, mas eles querem assumir posto de relevância. Eles não querem começar como nós começamos, que nem meu pai falava.
e fala até hoje, tem que começar de baixo. Eles não querem começar como auxiliar, depois passar para uma gerência, depois começar a pegar um cargo de supervisor, não, eles querem um cargo de diretoria. Então eles tornam o mercado um pouco mais seletivo, né? Em contrapartida você tem essas pessoas que não têm nenhum interesse em estudar, nenhum interesse em se profissionalizar e nenhum interesse de ter uma vida melhor. Né? Principalmente falando de forma profissional, há um desinteresse e isso faz com que o mercado de trabalho tenha dificuldade na seleção. Patrícia, todo cidadão a rigor, aqui a gente está numa rede pública de televisão, falando com mais de uma cidade, com mais de um lugar, deveria dedicar o seu tempo não a buscar informação, mas para se abastecer naturalmente das relações com a sua cidade, saber onde o recurso está sendo utilizado, como, se isso está sendo realizada essa despesa de forma equilibrada, com preço justo e boa instalação. Você está dedicando o teu tempo, já há algum tempo, para fazer esse papel do ponto de vista institucional. E agora preside o Fundo de Tratamento de Esgoto. É a maior obra da história, eu tenho repetido isso nas matérias do jornal, das últimas décadas, do ponto de vista, inclusive, de transferência de recursos da União para cá, enfim, fora o recurso que cada um paga na sua conta de consumo de água mensal do DAI. E aí, você chega na frente de planilhas e medições e você como representante, aliás, já da CIB, né, nesse conjunto de pessoas, você sente essa relação de distância das pessoas em fazer o papel que você está fazendo? Olha, o que eu costumo dizer é assim, existe poucas pessoas, né, que estão realmente empenhadas em fazerem as coisas acontecerem. Falta mais interesse da sociedade em relação a isso, né? Porque você sai do fundo de tratamento de esgoto, você vai para um outro conselho ou para um outro órgão que está cuidando da nossa sociedade. Você encontra as mesmas pessoas. Então, são sempre as mesmas pessoas que estão preocupadas em fazer uma mudança. Eu tenho falado isso ao longo desses anos, que nós temos que aprender a pensar em comunidade, em sociedade, e parar de pensar o que é bom para mim, tem que ser bom para todos. Essas pessoas que presidem instituições, que estão em conselhos, elas estão ali pensando em comunidade, estão pensando em sociedade, estão pensando em fazer algo melhor para todos. E eu vejo eu sinto uma necessidade muito grande da própria sociedade em si se envolver mais nas questões, né? As pessoas elas tratam os assuntos de maneira muito superficial. Às vezes quando você vê uma opinião no jornal, ali na própria tribuna do leitor, tem muitas situações que elas estão colocando as coisas de maneira muito superficial. Elas não têm informações para dar aquela opinião, ela não foi buscar informação para dar aquela opinião. Então, às vezes, colocam uma opinião até de forma inocente, né? O fundo de tratamento, ele é extremamente importante. Como você acabou de pontualizar, é a maior obra mesmo. O fundo ele tem que ser tratado com muito zelo, com muito cuidado, com muito carinho, porque existem várias questões ali que estão sendo tratadas, né? Nós não podemos tratar isso de forma leviana, é algo muito sério. O que você gosta de fazer quando não está sendo mãe, quando não está cuidando de projetos audiovisuais ou quando não está com essas relações de obrigação ou de contribuição comunitária no dia a dia? Eu gosto de estar com a minha família, cozinhar para a minha família. Eu acho que a maior demonstração de carinho que você pode ter com a sua família é você cozinhar para ela. Você ir lá, preparar um prato e colocar todo o seu amor, todo o seu carinho ali e oferecer para a sua família. Quem é e o que é para você seu Irineu? Ele é meu ídolo. Meu pai, ele é tudo para mim. E a Clarice? A mesma coisa. É covardia fazer essas relações com pai e mãe no meio de bate-papo sobre questão de trajetória, né?
Mas é uma certeza. covardia boa, eu costumo dizer. São pessoas assim que me inspiraram, me inspiram, assim como o meu esposo, né? Meu pai, ele tem para ele assim, a integridade, a honestidade está acima de qualquer coisa. Para o meu pai só existe o sim e o não. É até muito bíblico isso, né? Ele sempre fala assim, sim é sim, não é não, né? E a palavra diz isso, seja o seu sim, sim, o seu não, não. E meu pai é muito assim. Você soube exercitar o não? Com muita frequência. Tudo aquilo que me desconforta, eu tenho uma tranquilidade muito grande em falar não, né? Para mim, o não, eu tenho a mesma tranquilidade de falar o não como eu teria de falar o sim. Patrícia, o Camali ficou muito feliz em conhecer um pouco da sua trajetória e saber que a menina tímida lá da quadra 13, Sim. da Rua Bernardino de Campos, da Falcão, deixou essa timidez para trás e está exercendo seu papel social. Boa sorte no comando da associação. Muito obrigada. Foi um prazer estar aqui com você. Obrigado. O Canal Livre de hoje conversou com Patrícia Rossi, a presidente da CIB a partir de março de 2015 aqui em Bauru.